quilombos e resistência. A escravidão marcou profundamente a história do Brasil. Milhares de africanos foram trazidos à força e submetidos a trabalhos pesados, castigos e perda de sua liberdade. Muitos, no entanto, não aceitaram essa condição e fugiram das fazendas e engenhos. Ao se refugiarem em áreas de difícil acesso, como florestas e montanhas, criaram comunidades independentes, onde buscavam viver livres, conhecidas como quilombos. Esses espaços não eram apenas esconderijos, eram sociedades organizadas, com agricultura, comércio e práticas culturais próprias, que em alguns casos acolhiam também minorias de indígenas, mestiços e brancos pobres. A palavra quilombo deriva do termo quilombo da língua quimbundo, pertencente ao grupo linguístico banto, falado principalmente na região da atual Angola. Originalmente, significava acampamento de guerreiros ou aldeia fortificada. Desde o século XVI, a escravidão no Brasil colonial foi marcada pela violência e pela exploração. Nesse contexto, surgiram espaços de liberdade, os quilombos. Eles se tornaram símbolos de resistência contra a escravidão, além de representarem coragem e esperança para milhares de pessoas que buscavam escapar da opressão. Entre os quilombos, o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Zona da Mata, região que hoje corresponde ao estado de Alagoas. Ele era formado por várias comunidades chamadas de mocambos, ou seja, pequenos povoados constituídos por pessoas escravizadas que fugiam para viver em liberdade. Ganga Zumba foi o primeiro grande líder conhecido do Quilombo dos Palmares. Segundo a tradição oral e relatos históricos, ele era de origem nobre e pertencia à realeza do Reino do Congo. Acredita-se que tenha nascido livre na África, mas foi capturado durante conflitos na região centro-ocidental do continente e vendido como escravizado para o Brasil. Em 1678, Ganga Zumba firmou um acordo de paz com o governador da capitania de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida. Pelo tratado,
Os moradores de Palmares deveriam se transferir para o Vale do Cucaú, reconhecer a autoridade da coroa portuguesa, interromper os ataques aos povoados e não receber novos escravizados fugitivos. Como parte do acordo, os que chegassem depois poderiam ser devolvidos aos seus senhores. A decisão causou divisões internas, e Zumbi, seu sobrinho e defensor da continuidade da luta, rejeitou o acordo. Após a morte de Gangazumba, Zumbi assumiu o comando da resistência do Quilombo dos Palmares. No ano de 1694, os bandeirantes comandados por Domingos Jorge Velho atacaram a Cerca do Macaco, principal mocambo do Quilombo dos Palmares. Em 1695, após ser traído por um antigo companheiro que revelou sua localização, Zumbi, considerado o maior líder do Quilombo dos Palmares, foi capturado pelo capitão Furtado de Mendonça e morto. Palmares resistiu por quase um século contra expedições coloniais que tentavam destruí-lo. Lideranças como Gangazumba e, mais tarde, Zumbi dos Palmares tornaram-se símbolos da luta pela liberdade. Zumbi, em especial, representa até hoje a força da resistência negra no Brasil. Os quilombos mostraram que a escravidão nunca foi aceita passivamente. Eles foram espaços de liberdade, preservação cultural e espiritualidade africana, onde tradições, músicas, religiões e modos de vida foram mantidos e reinventados. Embora muitos tenham sido destruídos pelos colonizadores, essa resistência garantiu que a identidade africana sobrevivesse mesmo em meio à repressão. A Constituição Federal de 1988 foi um marco importante para o reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garantiu aos remanescentes dessas comunidades o direito à propriedade definitiva das terras que ocupam. Além disso, o artigo 216 reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens materiais e imateriais ligados à memória e à identidade dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Seu parágrafo 5º também protege os documentos e os sítios históricos relacionados aos antigos quilombos.
Eles não são apenas parte do passado, são presença viva no presente e inspiração para o futuro. Essa história permanece viva como símbolo de resistência e luta pela liberdade. Conhecê-la é reconhecer a força de um povo que nunca desistiu. A resistência quilombola é um capítulo essencial da formação do Brasil e da valorização da cultura afro-brasileira.